Bem, pessoal, bem-vindo aqui ao treinamento falando sobre fundamentos. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, lembrando que esse vídeo faz parte de um treinamento de fundamentos, de análise fundamentalista, que é análise de balanço, essas coisas todas, aqui no canal Trader Supremo. E se você não sabe onde está esse treinamento, vai aqui na descrição do vídeo que você vai encontrar a playlist onde eu falo sobre esse assunto. Então, pessoal, uma pergunta que é bastante frequente é se investimento em ações é para longo prazo. Bem, antes de começar aqui falando sobre esse assunto, queria só deixar claro algumas coisas aqui para você que está começando a fazer esse treinamento aqui no canal. Eu venho acompanhando diversos influenciadores digitais ao longo aí das minhas operações de mercado, ao longo da minha vida de investidor, né, normal, como qualquer outra pessoa. Eu opero desde 2003, como algumas pessoas sabem. Eu ficava observando que as pessoas nos seus canais, ou nos seus blogs, ou nas suas vidas particulares que apresentavam isso para as outras pessoas, falavam que comprava ação tal e tal, mas assim, sem nenhum dado específico, assim, sem comprava porque achava do setor macroeconômico, o setor daquela empresa seria interessante, que ele fez uma análise macroeconômica sobre aquele setor e a perspectiva daquele setor que poderia dar resultado, ou que ele fez, ele verificou alguns números da empresa, alguns números básicos e tudo, e aí, em cima de alguns dados, ele conseguiu dar aquela compra. E aí a ponderação dentro da sua carteira, cada pessoa coloca de uma maneira, coloca um peso diferente para poder fazer essa alocação. E aí a grande pergunta, quando é que é o momento que entra, quando é que é o momento que sai? Isso se torna um pouco mais complicado para a pessoa que está começando a investir saber. E aí eu comecei, a intuito de abrir esse canal aqui intitulado Trader Supremo, foi justamente para poder não passar o que eu estou comprando é o que eu estou vendendo, porque infelizmente eu sou proibido por legislação para estar fazendo isso. Por eu ser um profissional do mercado e atuar na distribuição de produtos, se eu falar que eu estou comprando alguma coisa, pode dar a entender que eu estou movendo massa, eu estou movendo as coisas e eu posso ter um problema de legislação quanto a isso. Então, por isso que eu não falo aqui no canal onde eu estou colocando meus investimentos. Mas, enfim, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, que se eu não posso mostrar o que eu estou fazendo, eu posso ensinar você a fazer. Então, por esse intuito foi a criação desse canal. No primeiro momento, eu tentei fazer apresentações sobre análise técnica e gráfica e tudo, mas vi que isso não era o bastante. Aí comecei a dar pontos sobre finanças pessoais, primeiro para educar as pessoas. E aí depois disponibilizei um treinamento de análise gráfica e técnica aqui no canal, totalmente gratuito. São 74 videoaulas, também está na descrição do vídeo, onde você pode aprender análise técnica e gráfica gratuitamente e sem precisar pagar nenhum treinamento, nenhum curso. E depois eu criei um treinamento sobre opções, que também está aqui no canal. E agora você está vendo esse treinamento sobre fundamentos. Aonde eu quero chegar com tudo isso, né? A ideia aqui é preparar você para o mercado acionário. O mercado acionário é contagiante, as pessoas gostam bastante, todo mundo quer entender como é que funciona, parece que é uma mágica, é um lugar onde as pessoas ganham dinheiro e tal. E todo mundo quer a cada vez mais estar interagindo, entendendo como é que funciona esse mercado. Então justamente é por isso que eu fiz esse canal, para tentar pegar a pessoa pelo braço e ir ensinando aos poucos, ao longo de uma jornada, como é que ela vai estar aprendendo e vai estar investindo o seu capital, o seu financeiro no mercado de renda variável como um todo. Só que investimento em ações sempre ganham aquela conotação polêmica, né? Poxa, será que eu fico com uma ação por muito tempo? Será que eu tenho que ficar com uma ação por um tempo específico para poder ganhar dinheiro? Será que investimento em ações é por longo prazo? Geralmente, quando você vai conversar com alguém sobre investimentos em ações, essa pessoa fala para você, não, você tem que investir para longo prazo, você não pode ficar vendendo e nem se preocupando com as suas oscilações. Será que isso realmente é verdade? Será que isso é realmente um fato concreto? Em cima de que dado, de que passado histórico que a pessoa está falando isso para você? Então, é super importante você entender os reais motivos de uma pessoa falar se é para longo prazo ou para curto prazo. Numa aula que a gente vai ter aqui no canal, falando sobre preço-alvo dos ativos, a gente vai calcular o upside. O upside que seria o cálculo entre o preço base que o ativo está sendo negociado hoje e o preço-alvo que ele vai estar atingindo. Então esse upside se o ativo atingir aquele patamar, seria o ponto onde, pelos seus estudos, você deveria rever os cálculos para ver se o fundamento daquela empresa, quando eu falo fundamento, é análise contábil, tá? É a análise contábil daquela companhia para verificar se ela tem projeção de andar um pouco mais. Então, quando você
vai fazer essa análise dessa empresa e atinge esse upside, atinge esse preço-alvo, é importante você fazer uma reavaliação. Então, não existe assim longo prazo, existem momentos, janelas, onde você vai fazer uma reavaliação da sua carteira de investimentos. E o que eu acho interessante é sempre em 3 meses, que é onde sai o balanço, você fazer uma análise mais básica. E depois de um ano, você fazer uma análise mais macro, mais forte daquela empresa que você está na sua linha ali, na sua carteira de investimentos ou na sua alça de mira, na sua mira para poder você fazer a sua alocação ou fazer a sua aquisição. Então, você tem que aprender a gerir a sua carteira, aprender a gerir o seu negócio, que são esses investimentos pulverizados dentro de empresas que você tem a sua alocação do seu recurso como sócio. Então isso é análise fundamentalista, onde você vai olhar a empresa como sócio e não simplesmente como investidor. Então muitas pessoas falam que ganhar dinheiro em bolsa é fácil, você vai comprar quando tem um cruzamento de média ou quando ele rompe uma resistência, e aí se torna fácil porque a pessoa está olhando uma metodologia mais simples, onde a pessoa vai estar olhando uma base de análise técnica, análise gráfica. Eu não estou aqui para dizer o que é melhor, se é análise técnica, análise gráfica ou análise contábil, que é análise de fundamentos. O que eu acho que você deve verificar é o seguinte: fazer uma análise fundamentalista criteriosa das empresas que você gostaria de ser sócio, gostaria de ter participação societária, beleza? Esse é o primeiro ponto. Agora, o momento ideal para compra, o momento ideal da venda, realmente análise técnica e gráfica, como é um movimento de massa, como um estudo comportamental, você consegue ter uma definição do ponto de entrada e do ponto de saída. E você consegue olhar e acompanhar e antecipar um movimento, seja na parte da entrada ou seja na parte de saída daquele ativo. Então, as pessoas acham fácil você ganhar dinheiro em bolsa, porque você tem que fazer uma análise em cima de parâmetros gráficos. Quando você vai estudar um balanço de uma empresa, a parada torna-se outra. Não é tão fácil nem tão simples assim. Você vai ver que eu vou ter que gravar inúmeros vídeos aqui para esse treinamento e cada vídeo eu vou falar sobre um assunto específico pequeno para você ir tomando aquilo com doses homeopáticas. Porque se eu cuspir conteúdo sem dar tempo de você aprender, você não vai entender nada. E depois, quando a gente juntar as peças, que são várias análises diferentes, para você fazer uma análise maior, você vai ficar totalmente embolado e não vai entender o que eu estou falando. Por isso que você tem uma linha cronológica, que é a linha da playlist, para você assistir o treinamento como um todo, porque quando eu acabar um indicador, quando acabar de falar sobre um determinado assunto, eu vou parar e vou fazer uma explanação geral. Aí depois a gente vai dar continuidade. Aí depois eu vou parar novamente e fazer uma explanação geral, justamente para você ir aprendendo em doses homeopáticas para que você consiga ter uma linha de raciocínio interessante para lá na frente, quando a gente for fazer uma análise mais profunda, que a gente vai precisar de todos esses indicadores, todos esses dados, você saber o que eu estou falando, para que você entenda realmente a análise final. Então, o mais importante é você, na análise contábil, você saber o valor da empresa que está sendo negociada nesse momento. E aí, quando você vai verificar o valor da companhia, realmente é necessário você fazer uma análise contábil, porque a análise contábil vai te dizer realmente o valor real daquela empresa, não o valor de mercado. E aí, tendo o valor real daquela empresa, você consegue fazer uma projeção de resultado se aquela companhia está dentro de um range ali, um movimento para você fazer uma aquisição ou não. Se ela estiver muito abaixo do seu valor patrimonial, quais são os motivos, né, para ela estar abaixo do seu valor contábil? Se ela está muito acima do seu valor contábil, quais são os motivos inerentes àquilo? Aí você fazer uma análise um pouco maior. E aí escolher os setores. Não tem como você ser bom numa análise de fundamentos, numa análise contábil, de 300 empresas ao mesmo tempo. Você tem que escolher os setores e dentro de cada setor você tem que se aprimorar e aprender cada vez mais. Esse treinamento vai ser um treinamento bem extenso, com bastante informação, mas você vai ter que pegar ali pontos importantes desse treinamento para que você utilize na sua análise e faça uma análise mais criteriosa em cima do seu setor. Porque às vezes um setor de serviço não vai precisar de uma informação, o setor de produtos vai ter. Ou em um setor de celulose, por exemplo, não vai precisar de uma informação que no setor de petróleo vai precisar. Então aí você tem que se especializar em cada setor
investidor, justamente para poder você aprender um pouco mais sobre aquilo que você vai estar imerso, que vai estar estudando e vai estar aprendendo. Então, assim, começa a ficar mais complicado você investir no mercado de ações quando a gente fala sobre análise contábil, porque as pessoas não querem ter o trabalho de buscar isso. Mas se você com calma e for estudando, com o passar do tempo, com o passar dos anos, você vai conseguindo ter uma mentalidade um pouco melhor e conseguindo, mentalidade que eu digo, mentalidade de conhecimento, vai ter um conhecimento um pouco maior para poder você tomar a sua atitude de compra e venda de uma forma racional, de uma forma baseado em dados, baseados em análises contábeis que vão te gerar um resultado futuro mais significativo para a sua carteira de investimentos. Bem, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para você nessa primeira aula falando sobre investimentos, se é uma coisa de longo prazo. A gente já vai começar agora a falar sobre indicadores, falar sobre alguns dados. Vai ter alguns vídeos assim que eu vou ter que entrar falando só essa parte teórica chata que eu tenho que falar aqui contigo. Às vezes eu sou retórico, então você tem que ter paciência comigo, justamente para poder você entender e aprender um pouco mais, porque às vezes eu sou maçante, eu tento falar 10 vezes a mesma coisa para que você grave, porque é meu estilo fazer esse tipo de vídeo, é meu estilo de professorzão ali, onde eu falo várias vezes a mesma coisa para ficar um negócio. Quando na sala de aula, isso se torna tranquilo, as pessoas engolem aquilo ali porque o cara está na sala de aula, o tempo vai passando e você vai sanando a dúvida e se torna uma aula mais dinâmica. Mas quando a gente está falando aqui com um monte de pessoas que a gente não sabe qual é o grau de instrução que você tem, eu não tenho acesso quem é você e quem é você para estar assistindo, qual é a sua base de conhecimento anterior. Então eu tenho que ser maçante. Eu tenho que explicar ali várias vezes a mesma coisa, falar 10, 15 vezes a mesma coisa para que você consiga ter um entendimento mais apurado sobre aquele assunto. Então peço paciência e se você gostar dos vídeos que vão ter e gostar dessa videoaula que eu estou dando para você e de toda a playlist, todo o conteúdo que a gente tem no canal, compartilhe esse canal, compartilhe essa playlist, compartilhe esse treinamento com outras pessoas que queiram aprender, porque aqui eu estou querendo criar um espaço de aprendizado. E se você tiver dúvida, deixe nos comentários, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa e aí eu consigo fazer mais treinamentos, mais cursos, mais videoaulas para sanar essas dúvidas específicas num formato de videoaula, para que eu consiga sanar a sua dúvida e de uma outra pessoa que depois venha a entender e querer buscar esse conhecimento aqui no canal, tá bom? Muito obrigado pela audiência, espero que você goste do treinamento que está por vir e compartilhe esse vídeo, porque é só assim que esse canal vai crescer, é só assim que esse canal vai conseguir atingir o máximo possível de pessoas, para que essas pessoas aprendam realmente como investir no mercado de renda variável de uma forma mais eficiente, mais clara, mais objetiva, com base em dados e com base em documentos de dados contábeis das companhias, tá bom? Grande abraço, ótimas operações e um excelente treinamento para você. Até mais, tchau, tchau!